pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre as minhas leituras do mês de março e abril. Na verdade, todos esses livros que eu vou mostrar aqui eu já fiz resenha aqui no canal. É mais um apanhado geral de todas as leituras desses 2 meses. Vou começar mostrando pra vocês um livro que me encantou, mais uma vez me encantou, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Esse livro é a continuação da Guerra que Salvou a Minha Vida, também tem resenha aqui no canal, publicado pela Dark Side. Ele vai continuar contando a história da Ada, que é uma menina de em torno de 10 anos mais ou menos, que ela tinha um problema de pé torto, onde a sola do pé ficava para cima e a parte de cima do pé encostava embaixo. A Ada vai conseguir operar esse pé e ela vai ficar ao mesmo tempo muitíssimo feliz, mas ao mesmo tempo ela vai ficar assim muito nervosa quando ela descobre que essa operação poderia ter sido feita assim desde que ela nasceu praticamente. Ela é muito revoltada com a mãe dela por a mãe não ter agido na época, por não ter tomado conta dela e cuidado dessa parte da saúde dela, que foi sempre muito precária. A Segunda Guerra Mundial ainda está em andamento aqui nesse livro, então a Ada vai acabar morando com a guardiã dela e do irmãozinho dela, que é a Susan, e ela vai acabar morando na propriedade da senhorita Thornton, da Lady Thornton, que é uma mulher meio sisuda, muito ranzinza, que é mãe da Meg, que é muito amiga da Ada. Elas vão precisar morar todas juntas em uma certa altura dessa história, e isso vai gerar um conflito no relacionamento delas, e é muito interessante também esses conflitos. Mais uma personagem vai entrar aqui nessa história, que é a Ruth, que é uma menina judia, então os conflitos vão ser assim gigantescos. A amizade que vai surgir dessa nova menina, dessa judia, é uma coisa assim muito linda também. A história é muito emocionante, ela me cativou mais uma vez, ela me emocionou novamente e eu super recomendo, se você não leu nenhum dos dois, leia por favor A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver, da autora Kimberly Brubaker Bradley, publicado pela editora Dark Side. Eu li também mais uma continuação de livros, esse é o Ainda Sou Eu, da Jojo Moyes. Esse é o 3º livro da série Como Eu Era Antes de Você. Ele é a continuação de Como Eu Era Antes de Você e Depois de Você. Como eu já falei várias vezes, Como Eu Era Antes de Você é um dos livros mais lindos que eu já li, um dos que mais me marcaram, que mais me fizeram chorar na vida, assim. Eu amei a história. E já a continuação, Depois de Você, eu achei totalmente desnecessária. Não odiei a história de forma alguma, mas eu achei que ela foi só para encher espaço, aproveitar o sucesso do primeiro livro. Mas aqui no 3ª história eu fiquei encantada. Eu não sei se porque eu não estava esperando nada, estava assim bem sem expectativa. Eu só peguei para ler porque eu queria saber, curiosidade para saber o que aconteceria com a Lu. Mas eu gostei muito dessa história. Aqui a gente vai continuar acompanhando a trajetória da Lu Clark. Ela já está em Nova York. O sonho dela era morar em Nova York, era estar em Nova York. O Will sempre falou muito de Nova York com ela, então ela está realizando o sonho da vida dela. Ela está trabalhando na casa de uma família muito rica, muito influente lá na cidade. E ela vai encontrar alguns conflitos assim bem diferentes lá dentro também. Ela vai se mostrar muito mais madura, muito mais segura de si, das suas próprias decisões. E vai continuar sendo uma menina muito família e muito querida também. Não vou entrar em muitos detalhes porque na resenha vocês vão ter todos os meus pareceres, tudo que eu achei. Mas eu só posso dizer que eu gostei muito dessa história e fiquei feliz com o desfecho. Pelo menos eu acho que teve um desfecho, né? Não sei se a autora vai preparar mais algum livro pra gente, mas eu acho que não tem necessidade nenhuma, porque a história se fechou e ficou bem bonitinha. Começando alguns thrillers que eu li no mês de março e abril. O Pior dos Crimes é publicado pela editora Record, do autor Rogério Pagnan, a história do assassinato de Isabella Nardoni. Nesse livro, esse jornalista vai contar assim todos os furos nas investigações, a inconsistência nas investigações, a falta de provas concretas que acabou levando o casal Nardoni para a prisão. Em nenhum momento ele vai dizer que o casal é inocente, que eles estão injustiçados, mas em nenhum momento também a polícia mostrou alguma prova consistente de que os dois eram os assassinos. Na resenha eu expliquei muito direitinho o que eu achei, mas eu sei que esse livro deu um nó na minha cabeça. Eu fiquei assim estarrecida com tudo que está escrito aqui. São muitos depoimentos, conversas com vizinhos, com parentes, com amigos, com pessoas totalmente desconhecidas, peritos assim totalmente despreparados. Essa história é muito complexa, mas assim é impressionante tudo que está escrito aqui dentro desse livro. Se você curte investigação policial, principalmente uma história real, um caso que foi tão chocante, que marcou tanto o Brasil, eu super recomendo ler esse livro, que ele é muito bom mesmo. Lançamento da editora Intrínseca, O Homem de Giz, é um thriller policial, psicológico também, mais psicológico do que policial.
da autora C.J. Tudor. A edição desse livro tá muito linda, eu mostrei ele num tour pelo livro que eu fiz aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima pra vocês. Esse livro vai ter duas linhas do tempo, vai começar em 1986 e depois ele vai para 2016. Como eu citei lá na resenha, eu gostei muito da narrativa desse livro, ele me prendeu muito, eu li assim muito rápido, acho que em uns 2 dias mais ou menos. A história eu gostei, mas não foi tanto. Eu até achei estranho como que eu pude gostar mais da narrativa do que da própria história em si, mas aconteceu. Não que o livro seja ruim. Ele vai contar a história de alguns meninos, alguns garotos, assim, jovenzinhos, que andam de bicicleta à tarde, procurando alguma arte para aprontar. Só que eles têm um tipo de código. Esses meninos se comunicam com desenhos de giz na porta da casa uns dos outros, na calçada em frente, assim. E eles se entendem através desses símbolos. Até que certo dia aparece um símbolo diferente, com uma cor de giz diferente. Cada um deles tem a sua cor específica de giz. Aparece um desenho de um homenzinho de giz, enforcado, esse desenho aqui, na porta da casa de um deles. E ao seguir as pistas, eles vão ser levados à beira de um bosque ali na redondeza da cidade, nos arredores da cidade, e vão se deparar com o corpo de uma mulher morto e mutilado. A história vai se desenrolar a partir daí, esses meninos vão crescer, cada um deles levou uma vida diferente, alguns saíram da pequena cidade, outros ficaram, e vai mostrar o que aconteceu, a trajetória de vida de cada um deles, e o tanto que essa história, essa visão desse corpo mutilado ali na beira do bosque, o tanto que essa cena marcou eles profundamente para sempre, para toda a vida deles. É uma história boa, mas a narrativa dela é sensacional, e eu super recomendo também. A leitura nacional aqui desses meses foi Tulipas Azuis, do autor Will Monteith. Esse livro é muito bom, diferente do que eu sou acostumada a ler. Ele vai contar a história de um pintor holandês, Dolf van Haarlem. E a gente vai acompanhar a trajetória de vida dele, desde o dia em que ele nasce até o final da sua vida. Vai acompanhar seus amores, suas desilusões, as amizades que ele fez, uma delas principalmente que é muito bonita. O sucesso que ele foi criando, pintando quadros, fazendo sucesso lá na Holanda, aprendendo a pintura na Espanha. É uma viagem assim sensacional, é uma viagem incrível pela gastronomia, por cervejas artesanais, por aqueles canais holandeses. Assim, eu viajei aqui nessa história, eu amei demais. E a narrativa do autor é sensacional. É um autor novo, eu não conhecia o Will, mas eu já me encantei pela escrita dele e eu super recomendo para vocês também. Tem a versão física e tem e-book também. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo se alguém se interessar por algum desses livros. Um dos mais recentes que eu li e postei resenha aqui no canal para vocês é O Colecionador, publicado pela Dark Side, na verdade republicado, né? Esse livro foi escrito em 1963, se eu não me engano. É do autor John Fowles. É um thriller psicológico, mas tão bom, tão envolvente, tão sensacional, que eu fiquei assim, estarrecida com essa história. É bem o tipo de história que eu gosto, que me encanta. É uma história de sequestro. A gente vai conhecer o Frederick. Ele é um cara muito pacato, muito envergonhado, muito na dele. Trabalha numa repartição pública da prefeitura ali da cidade, aos arredores de Londres, se eu não me engano. E ele conhece a Miranda, conhece entre aspas, ele vê a Miranda. A Miranda é uma moça muito bonita, muito viva, muito alegre, extrovertida. Então ele começa a ficar encantado com a beleza e com a vivacidade daquela moça e ele começa a stalkear ela, mas isso muito tempo atrás, essa palavra nem existia. E ele acaba descobrindo tudo sobre ela, que ela se chama Miranda, a idade dela, o curso que ela faz, conhece os amigos, o nome dos amigos, o endereço dela, e ele fica assim, fissurado por essa menina. Até que ele acaba ganhando na loteria uma boa quantia de dinheiro e ele toma a iniciativa de sequestrar a Miranda. Porque ele colocou na cabeça dele que a partir do momento em que a Miranda conhecer o jeito dele, ela vai gostar dele, porque ele é uma pessoa super legal, ele é encantador, só que ele não tem coragem de chegar nas pessoas. Então, se ele pegar a Miranda, raptar e levar pra casa dele, que ele vai preparar assim maravilhosamente linda e cheirosa e arrumadinha pra esperar a Miranda, obviamente ela vai se encantar por ele. E a história é sensacional. A gente vai ter os dois pontos de vista, o do Frederick e o da Miranda, e é um melhor do que o outro, assim, eu não saberia dizer. Na resenha que eu fiz, vocês vão poder entender mais o que eu achei dessa história, mas ela é maravilhosa e eu super recomendo. E o último livro dessa lista, não menos importante, pelo contrário, é o livrão O Conde de Monte Cristo. Na verdade, eu só tô mostrando ele aqui porque eu li muito dele. Eu não terminei ainda, falta bem pouquinho. Eu estou na página 1072, são 1300 páginas.
mas a leitura me envolveu demais. Ele tem seus altos e baixos, ele tem as partes mais tranquilas, mais descritivas, mas em certos momentos a leitura pega uma pilha também, que eu leio muito, assim, muito rápido e muito acelerado. É um clássico da literatura mundial, escrito pelo Alexandre Dumas. É a melhor história de vingança, é a mais famosa história de vingança do mundo, assim. É uma história maravilhosa, eu estou encantada com a trama toda, assim, é muito intrincada, são muitas histórias dentro de uma história, mas eu estou amando essa leitura. É uma leitura demorada, ela não é fácil, mas não importa, eu estou gostando muito e já eu volto a contar para vocês o que eu achei dela. Então essas foram as minhas leituras, não foram muitos livros, mas foram muitas páginas, considerando o Conde de Monte Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já mostrei todos eles aqui no canal, eu queria saber qual deles vocês mais gostaram, qual resenha desses livros vocês mais gostaram, mais instigaram vocês a quererem ler também. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Já se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. E é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!